Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à parte de integração ou métodos propriamente de integração, tá? Algumas coisas que a gente precisa ver para certas situações que podem aparecer quando a gente precisa integrar funções, tudo bem? Ou quando aparecerem integrandos assim menos usuais, vamos dizer assim, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui hoje, tá? É a integração de funções trigonométricas, tá? Mas como assim funções trigonométricas, né? A gente já sabe a integração das funções trigonométricas básicas, por exemplo, que é a integral do seno, do cosseno, da tangente e assim por diante, né? Se a gente lembrar das integrações, assim, basicamente do que eram os resultados das derivadas dessas mesmas funções, a gente tem uma ideia daquelas integrações. Por exemplo, a gente sabe que a derivada de tangente é secante ao quadrado, então a gente sabe que a integral de secante ao quadrado é tangente. Tá? Mas quando não for uma dessas basicamente prontas, vamos dizer assim, o que a gente faz? Né? Aqui a gente vai estudar baseado naquilo que a gente sabe. Tá? Então a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês é qual é a integral do seno e do cosseno. Tá? A gente sabe que a integral do seno e do cosseno, tá? São duas integrais bem simples, a integral do seno é menos o cosseno, tá? E a integral do cosseno é o seno. Por quê? Porque a derivada de seno é cosseno, porque a derivada de cosseno é menos seno, ou se preferir, né, a derivada de menos cosseno é seno. Por isso essas integrais funcionam, né, claro, somadas das suas constantes ali, bem como está escrito. Tá? Então a gente vai, num primeiro momento, usar essas informações que nós temos, tá, para construir alguma coisa um pouquinho diferente. Tá? Então, beleza. Gravado isso, né, vamos começar a se perguntar o que seria a integral de seno, só que agora de seno ao quadrado. Tá? A gente começa, em outras palavras, tá? essa sessão basicamente ela começa a introduzir o que vem a ser, tá? Principalmente a combinação, tá? De integração de senos e cossenos e suas potências, né? Ou senos e cossenos e seus produtos, incluindo inclusive suas potências. Tá? Por exemplo, a gente vai estudar qual é a integral de seno na quarta vezes cosseno na quinta, por exemplo. Tá? Vai existir um método para isso, é isso que a gente tem que falar aqui. Tá? Então, primeiramente, vamos começar com o que seria a integral de seno ao quadrado. Tá? Para a gente integrar seno ao quadrado, tá? A gente tem que lembrar, é mais fácil lembrar, tá? Numa identidade muito famosa, tá? Que seno ao quadrado é igual a 1 meio, tá? Vezes 1 menos cosseno de 2x, tá? Então, essa fórmula vem, tá, da trigonometria, tá? Assim como se a gente tiver o cosseno ao quadrado, tá? A gente também pode usar uma fórmula muito similar, a menos de um sinal ali que troca, tá? Quando a gente olha, em outras palavras, né, para essa fórmula de seno ao quadrado, a gente sai de uma coisa que a gente não sabe, num dado momento, né? A gente pode até tentar, seno de x, chamar de u, vai ficar o ao quadrado ali, mas e o dx como é que fica? Então não vai conseguir uma substituição simples, não vai satisfazer o meu problema, não vou conseguir achar a solução, tá? Então o que a gente pode fazer aqui é usar essas identidades que estão aí no canto inferior direito, tá? Então, no caso, tá, do seno ao quadrado, especificamente, eu vou usar essa, tá? E vai ficar muito fácil de derivar quando eu uso essa identidade, né? Porque eu vou ter um meio é uma constante, eu vou ter que me lembrar quem é a integral de 1, muito simples, a integral de 1 é x, e vou ter que me lembrar quem é a integral do cosseno, que eu tenho gravado ali, tá? Que no caso é seno de x, tá? Eu sei que tem um cosseno de 2x, a gente vai só ter que fazer a substituição ali, tá? Específico, vai fazer u igual a 2x, mas isso não é nada demais, tá? Isso é bem simples. Então, a gente pode também, tá? Quando for se perguntar o que seria a integral de cosseno ao quadrado, utilizar a mesma técnica, tá? Então assim a gente poderia resolver. Eu vou colocar a solução aqui para cada uma delas, tá? Só para a gente ter em mente o que seria, tá? No caso ali a primeira, tá? Só para gravar ali, ficou x sobre 2, porque na verdade tem aquele 1 meio, tá? A integral de 1 é x, então por isso 1 meio vezes x, logo x sobre 2, tá? Na segunda vai aparecer 1 quarto, que nada mais vai ser do que aquele 1 meio vezes um outro 1 meio que sai da substituição, tá? Seno de 2x, tá? E a segunda integral é a mesma coisa, tudo igual, só troca o sinal, tá? Então ali é x meios menos 1 quarto de seno e a outra é x meios mais 1 quarto de seno, tá? Tudo bem? Tranquilo, né? Acontece que nem todas essas integrais, tá, vão ter simplesmente uma potência ao quadrado e vai ter uma fórmula pronta para salvar a gente, tá? O que aconteceria, tá? A pergunta que fica é essa, se eu tivesse seno na n, tá? Onde n é uma potência especificamente aqui, vamos pensar maior que 2, tá? Pode ser seno ao cubo, seno na quarta, seno na quinta e assim por diante, tá? Eu não vou ter aquela fórmula para me salvar, tá? Então o que a gente faz, tá? A mesma pergunta fica, né, para o que vem a ser cosseno na n, tá? Então, de novo, né, não tem nenhuma fórmula trigonométrica aqui que me salve, eu preciso usar algum método, né, de integração, ou inventar, ou deduzir, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ou melhor, lembrar não, mas
de cara colocar aqui é que essas integrais terão esse resultado, tá? E antes que fiquem bravos comigo, né, para dizer que isso é um formulismo, a única coisa que eu quero dizer para vocês, né, é que essas duas integrais, tá, que parece uma fórmula horrível, grande e assim por diante, nada mais, nada menos são, tá, do que essas duas integrais aí, seno na n e cosseno na n, tá, sendo integradas usando o método da integração por partes. Tudo bem? Só que a grande diferença, tá, é que nós vamos escolher a dedo quem é u e quem é dv. Tá? Se a gente fizer isso, a gente vai cair exatamente nas duas fórmulas que temos aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso? Qual é a ideia? Né? Então, a primeira ideia aqui, se a gente pegar aquele seno na n e separar, eu não estou querendo que vocês façam isso, tá? Eu só estou explicando de onde vem, tá, essas duas fórmulas. Tá? Então, a primeira ideia ali, se a gente fizer seno de x vezes, né, seno de x só que elevado a n menos 1, vai voltar para seno de n, tá? E eu vou escolher seno de x dx como sendo dv, tá? E vou escolher seno de n menos 1 como sendo u. Tá? E aí, ao fazer isso, né, o seno de n menos 1, que é u, já aparece ali. Tá? Seno de n menos 1 no lugar de u. Tá? Depois, o dv vai ser seno de x dx, então o v vai ter que ser cosseno. Aí já vê que aparece também um cosseno ali. Tá? E depois aquela fórmula lá, aquele n menos 1, aquele n, isso tudo vai vir da derivação, da substituição e das devidas, né, dos devidos cálculos que a gente vai fazer com a integração por partes. Eu quero salientar que essa fórmula, tá, por mais feia que ela possa parecer, ela é uma fórmula, tá, que vem facilmente da integração por partes, tá, e assim como a do cosseno, eu vou fazer a separação de cosseno de x vezes cosseno de x na n menos 1, tá? Mas o que eu quero dizer é que, assim, essas duas fórmulas, tá, elas são relativamente importantes, porque elas nos livram, entre aspas, de uma potência grande de seno ou de cosseno, tá? Mas até certo ponto, porque se vocês prestarem atenção, tá, a integral, ou melhor, a fórmula, tá, ela nos dá lá no final, tá, uma integral também. Então não adianta muito se eu tiver um n muito grande, né, lá no final eu vou ter integral de seno ou de cosseno, tá, que vai ser na potência n menos 2. Então não adianta eu ter n na 10, eu vou ter na potência 8 lá no final. Tá? Então eu vou continuar com uma integral, tá, muito grande. Mas, em teoria, eu posso reusar essa fórmula, tá, para essas integrais. Então a ideia aqui é estabelecer um formulismo, tá, que, usando a integração por partes, que me dê, tá, uma coisa um pouco melhor. E é bem isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tá? É só um pouco melhor, não é muito melhor. Um pouco melhor daquilo que a gente tinha. Tá? Quando é que é bom isso aqui? Vamos dar um exemplo. Isso é bom, por exemplo, quando n é 3. Porque daí seno ao cubo de x, tá? Eu vou conseguir colocar os valores de n aqui, então ali vai aparecer ali naquele a primeira fórmula vai ser seno na n menos 1, vai ficar 3 menos 1 que é 2, vai aparecer um seno quadrado, mas não tem que integrar. Aí lá na integral no final vai aparecer seno elevado a n menos 2, ou seja, seno elevado a 3 menos 2, que é a mesma coisa que seno elevado a 1, que é a mesma coisa que seno. A integral do seno daí eu sei. Então, nesse caso é bom. Então, existem casos específicos em que é bom. Tá? Quando é muito grande, eu vou ter que fazer uma vez, duas vezes, aplicar, né? Isso em decorrência essa fórmula, ou melhor, em recorrência essa fórmula várias vezes. Tá? Então, aí já não se torna tão vantajoso. Tudo bem? Mas eu preciso, né, ter uma ideia de que essas duas fórmulas valem e elas vêm na integração por partes. Tá bom? Bom, dito isso, tá? Vamos continuar aqui. O que a gente precisa agora é nada mais nada menos do que pensar naquilo que possa ser um exemplo, né, para que eu aplique de fato isso. Tá? O livro traz um exemplo muito legal, eu vou repetir ele aqui, tá? Que é o exemplo desta curva. Tá? Essa é uma curva super conhecida, tá? É a curva seno ao quadrado de x. Tá? Nesse caso que eu peguei aqui, eu peguei o pedaço que vai de 0 a π. Tá bom? Bom, essa curva, se eu rotacionar em torno do eixo x, bem como ela está sendo rotacionada, eu vou criar um volume, tá? E vai gerar um sólido de revolução aqui. Tá? Vai ser mais ou menos uma espécie de uma concha, tá? Essa concha vai ter um volume, tá? E para calcular o volume disso eu sei muito bem como é que eu faço, a gente viu em sessões passadas, né? Isso é π vezes a integral, naquela delimitação, da função elevado ao quadrado, tá? Então nesse caso é seno ao quadrado de x, só que ainda assim está sendo elevado ao quadrado, tá? Então o que acontece aqui? Tá? Eu tenho que calcular esse volume, eu tenho que calcular essa integral aqui, só que essa integral vai me retornar, tá? Simplesmente sendo na quarta de x. E sendo na quarta de x, eu não tenho muita ferramenta para calcular, mas o que eu sei, tá, é aquilo que a gente acabou de ver. Eu tenho uma fórmula para uma integração de seno na n. Se eu substituir o n por 4, talvez eu chegue a algum lugar. Vamos ver que lugar é esse? Vai ser esse lugar aqui, tá? Isso é pura e simplesmente a mesma fórmula trocando n por 4. Tudo bem? Quando a gente faz isso,
tá? A gente vai ter um resultado um pouco melhor. E vai me sobrar lá na direita, lá no final, vocês podem olhar, vai ter uma integral que vai ser seno elevado a 4 menos 2 ou seno ao quadrado, a mesma coisa, tá? E essa eu até já sei calcular, até já calculamos aqui. Tudo bem? Então o que eu tenho que calcular é essa integral. Claro que depois falta apresentar os limites de integração, eu sei disso, mas no primeiro momento eu preciso calcular isso, tá? Então quando eu coloco aqui calculo os valores, as diferenças, tá? Eu vou ter simplesmente essa situação aqui, essa última linha, que é a mesma que a anterior, eu só estou, ao invés de 4 menos 1, estou colocando 3, ao invés de 4 menos 2, eu estou colocando 2, e assim por diante, tá? E aí isso é, de fato, o meu resultado, tá? Aí eu posso, né, integrar, né, isso já está pronto até certo ponto, falta ainda calcular a integral de seno ao quadrado, mas a integral de seno ao quadrado é aquela que a gente acabou de calcular antes, né? Então essa aqui eu sei fazer, tá? Eu recaí numa que eu sei fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Calcular isso, né? E quando a gente termina essa conta, a gente chega simplesmente nesta expressão. Uma integral indefinida, logo tem que somar uma constante c, só que, nesse caso, tá? Eu tenho aqui os limites de integração. Então, em outras palavras, esse é o meu resultado, só que agora eu vou aplicar nos limites de 0 a π, tá? E se perguntar o que é a integral de seno na quarta de 0 a π, né, uma vez que eu tenho o resultado da integração indefinida, é simplesmente aplicar, né, de 0 a π. Tudo bem? Então, aplicar em zero, só para chamar a atenção, vou aplicar em π, depois vou aplicar em zero. Vou subtrair pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? Acontece que em zero, tá, vai dar zero. A constante vai se cancelar, vai dar c menos c, não preciso me preocupar com isso, a gente viu isso no teorema fundamental do cálculo. Tá? Mas quando eu aplicar em zero, tudo vai dar zero. Então também não preciso me preocupar com zero. Quando eu aplicar em π, tá? Eu vou ter seno de 2π, depois eu vou ter 3/8 de π, e eu vou ter 1 sobre 32 seno de 4π. Só que o seno de 2π e o seno de 4π são zero. Tá? Então, se o seno de 2π e 4π são zero, me sobrou só uma parcela, sobrou 3/8 de π. Então o resultado aqui é 3/8 de π. Tudo bem? Então, bom, isso é o resultado da integral, só que o volume, né, ainda me falta multiplicar por π. Né? Então aqui, na verdade, o resultado é 3/8 vezes π ao quadrado. E esse é o resultado do volume, tá? Como sendo um exemplo assim que eu tenho para calcular como eu poderia calcular uma integral de um seno ou cosseno, nesse caso foi o seno, de uma potência um pouquinho maior. Tudo bem? Então tá. Bom, existem outras situações, que são as situações que produzem ou aparecem, né, o produto de seno vezes cosseno. Isso aqui é uma situação muito mecânica, tá? Essa aula é uma aula muito mecânica, a gente tem que saber bastante coisa, a gente tem que ter ideia quais são, em outras palavras, essas fórmulas, tá? Mas se eu me perguntar aqui o que seria, tá, uma integração de uma maneira geral, tá, de seno na m, tá, vezes cosseno na n, ou seja, duas potências em teoria diferentes, tá? O que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, tá? Existe todo um método para fazer isso, tá? E é bem chatinho, porque é muita conta, tá? Mas eu vou explicar aqui o que acontece. A primeira coisa que a gente vai pensar, existem três situações possíveis. A primeira é, se esse n for ímpar e o m não, mas se o n for ímpar, a gente vai separar um fator de cosseno. Lembra que o n é a potência do cosseno, tá? A gente vai separar o fator de cosseno, por exemplo, cosseno na 5, eu vou fazer cosseno na 4 vezes cosseno, tá? Então, estou separando um dos fatores de cosseno. Se for cosseno na 7, né, vai ser cosseno vezes cosseno na 6, assim por diante, tá? Ou na ordem que vocês quiserem, tanto faz, é um fator, tá? Cosseno na 6 vezes cosseno, e assim por diante, tá? Mais do que isso, além disso, eu vou aplicar, tá, que a identidade que cosseno ao quadrado, tá, vai ser 1 menos seno ao quadrado. E alguém vai se perguntar assim, como assim cosseno ao quadrado? Bom, se você fizer a separação, tá, para n ímpar, vai sobrar a separação com um n par, e um n par sempre pode ser expresso em cosseno ao quadrado. Vamos a um exemplo, tá? Por exemplo, se eu tenho cosseno na 9, tá? Qual é a separação que eu faço? Eu vou fazer cosseno na 8 vezes cosseno, tá? É a primeira bolinha ali, separei um fator de cosseno. O que eu faço com cosseno na 8? Eu vou usar cosseno ao quadrado, tá? Então, cosseno ao quadrado elevado a uma nova potência para que isso tudo vire 8, vai ter que ser cosseno ao quadrado elevado a 4. E aí, dentro disso, tá, eu vou usar 1 menos seno ao quadrado, que vai ser elevado a 4. Então, é mais ou menos essa ideia.
Tá? Isso aqui provavelmente vocês não estão entendendo agora, mas quando a gente for fazer o exemplo daqui a pouquinho, vocês vão entender. Eu quero muito que vocês entendam isso. Tá? Depois a gente vai fazer uma única substituição. A gente vai fazer a substituição U igual a seno de x. Tá? Vocês estão vendo que isso aqui é uma receita de bolo. Tá? É bem mecânico. Tá? É uma maneira que a gente dá para que vocês consigam se livrar, em outras palavras, de uma situação como essa, como esse produto que tem nessa integral aí. Tá? Então a gente vai fazer a substituição U igual a seno de x. E depois a gente vai ver o que acontece, tá? Se a gente seguir essas regras, essas 3 regras, tá? Vai dar certo, tá? Vai ter um pouco de conta, mas vai dar certo, tá? Segunda situação, né? É ao contrário agora. Se m for ímpar, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que a gente vai mexer no seno, porque agora a gente está falando do m. Então a gente vai separar um fator do seno. Depois que a gente separar, a gente vai aplicar a mesma identidade, tá? A única diferença dessa identidade. Essa identidade é que é a identidade mais simples possível da trigonometria, tá? Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? Só que a gente está separando, no primeiro caso, o cosseno ao quadrado e no segundo caso, o seno ao quadrado, tá? Beleza. A gente vai usar a segunda identidade, tá? Lá na potência par. E depois a gente vai fazer a substituição U igual cosseno de x, tá? E depois, com essa substituição, a gente vai conseguir fazer a conta até o final, tudo bem? E uma última situação, tá? É que se ambos forem par. Então lembra, na primeira o m era par e o n era ímpar, na segunda o m era ímpar e o n era par, e a última é m e n par. Aí a gente vai usar as duas identidades, tá? Para qualquer potência par, a gente vai fazer 2 seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno de 2x, ou não, desculpa. 2 cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x, tá? Só para lembrar que qualquer m par, tá? A gente vai poder fazer essa mesma separação. Então vamos pensar assim, seno na 10, tá? Seno na 10 pode ser seno ao quadrado, tudo bem? Elevado a 5, pronto. Então no seno ao quadrado a gente vai usar aquela substituição ali, tá? Tudo isso para perder a potência, tudo bem? Então vamos ver como isso acontece, tá? Eu vou fazer um exemplo, tá? Existem demais exemplos no livro, tá? Mas eu me sinto na obrigação, devo fazer um exemplo para mostrar isso para vocês, de como isso funciona na prática, tá? Se você não entendeu até aqui, tá? Agora a probabilidade de você entender é muito maior, porque a gente vai de fato para a aplicação, tá? Então vamos supor que a gente tenha essa situação, tá? A situação aqui de seno elevado a 4, cosseno elevado a 5, integral disso. Como é que eu me livro disso? Como é que eu calculo isso? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem é a potência ímpar? A potência ímpar é a potência do cosseno. A potência do cosseno é o n, tá? Então eu tenho um n ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar uma, eu vou separar. O cosseno na 5 vai virar, simplesmente, cosseno na 4 vezes cosseno. É a única coisa que eu fiz. Eu vou mexer na potência ímpar sempre, tá? Beleza, mexi na potência ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou usar aquela identidade. Para que eu use aquela identidade, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, né? Lembra que a identidade é cosseno ao quadrado. Então eu tenho que fazer aparecer o cosseno ao quadrado. Então aquele cosseno na 4 vai virar cosseno na 2 elevado ao quadrado. Bem como está escrito aí. Tá? Se sobrasse um cosseno na 10, vou fazer de novo isso, tá? Eu usaria cosseno ao quadrado elevado na 5. Como aqui tem que aparecer cosseno na 4, tem cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Tá bom? Agora eu vou aplicar a identidade que a receita de bolo manda. Então aqui nós vamos fazer cosseno ao quadrado virar 1 menos seno ao quadrado. Tá? E se a gente fizer isso, beleza, vai dar 1 menos seno ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Tá? E aqui a gente para e faz a substituição que a gente tem que fazer. A substituição é o quê? U igual a seno de x. Tem que dar certo. Vamos ver se dá certo? Isso vai virar o quê? Bom, vamos com calma. Tá? Eu já coloquei a substituição ali, mas vamos entender. Tá? U igual a seno de x. Beleza. Então eu tenho seno na 4. Então virou U na 4. Ok. Colchetes. É 1 menos seno ao quadrado. Então é 1 menos U ao quadrado. Todo colchete está ao quadrado. Ok. Tem um cosseno de x dx ali. Mas aquele cosseno de x dx, quando a gente faz a substituição, ele vai simplesmente ser o du. Tá? Porque a derivada de seno é o cosseno. Então du em relação a dx vai ser cosseno de x. Então du vai ser igual a cosseno de x dx. Então tá vendo que no finalzinho ali aparece um cosseno de x dx. Esse cara vai virar du. Pergunta que fica, que a gente aprendeu lá na substituição. O que a gente tem que ver? Se a substituição, né, apresenta tão somente a nova variável. Se isso for fato, se ela apresentar só a nova variável, é porque deu certo. Né? E além de dar certo, claro, a gente tem que integrar na nova variável. Mas eu acho muito mais simples integrar essa integral em u do que a trigonométrica em x. Tá? Então essa é a ideia
de todo esse processo, tá bom, pessoal? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, bom, vamos fazer as contas, né? Não tem muito o que fazer aqui, agora tem que dizer que uma coisa é igual a outra, tá? E terminar essa conta. Só antes, um passo que eu pulei, eu não vou mostrar aqui, tá? Só para um pouco mais rápido, eu tenho que pegar aquele colchete e elevar ao quadrado, tá? Aquilo ali vai dar 1 menos 2 vezes u quadrado, tá? Mais u na 4, tudo bem? E ainda vou ter que multiplicar tudo por u na 4, fechou? Então assim, tendo feito isso, tá? A gente vai chegar, tá? Já integrando, tá? Vai aparecer uma potência de u na 4, vai aparecer uma potência de u na 6 e vai aparecer uma potência de u na 8. E quando a gente integra, vai aparecer potência uma vez maior que isso, ou seja, uma potência de u na 5, u na 7 e u na 9. Tá? Então aqui virou integração de polinômio, bem mais simples, tá? Então essa é a resposta, tá? Não terminou ainda, né? Falta, claro, eu voltar para a minha variável original, que era aquela em x, ou seja, u igual a seno x, quando eu substituo, eu tenho agora sim a minha resposta final para aquela integração que num primeiro momento era muito complicada e eu não sabia resolver. Tudo bem, pessoal? Então essa é a resposta. É assim que a gente faz quando tem esses produtos de senos e cossenos e potências de senos e cossenos, tão somente elas, tá? Quando tem potências, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, apesar de não ter feito um exemplo, tem potências de outras funções trigonométricas, a gente precisa trazer elas através daqueles 3 triângulos que eu falei para vocês lá naquela aula de derivação de funções trigonométricas, né? Aqueles 3 triângulos cuja semelhança deles nos dá todas as fórmulas da trigonometria, tá? Então, vocês vão trazer tangente para senos e cossenos, vocês vão trazer secantes para senos e cossenos, vocês vão trazer cotangentes para senos e cossenos. Essa é a ideia, tudo bem? A ideia é trazer tudo para seno e cosseno, e quando é seno e cosseno em potências, a gente vai resolver como a gente acabou de resolver esse. Fechou, pessoal? Então tá, até a próxima aula.